Fica de pé no seu lugar, abre a sua Bíblia no livro de Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Você que não pode, fica sentado mesmo, viu? Fica na paz, fica tranquilo aí. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5 e 6. Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 e 6. Glória a Deus. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Então vamos lá. Paulo escreve para a igreja de Tessalônica e ele diz o seguinte: amém? Porque o nosso evangelho, ele não foi somente a voz, somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, como fomos entre vós por amor de vós, e vós fostes feitos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação e em gozo no Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Te agradecer, ó Deus, por tudo isso que o Senhor tem nos dado, por isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, nós não somos merecedores, nós não somos dignos de nada. A tua graça nos alcançou e a sua graça tem sido abundante em nós. Nós te louvamos por isso. Nos conduz, ó Pai, em triunfo nessa jornada. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar no seu lugar, amado. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, Paulo, quando escreve para Tessalônica, ele fala assim: olha, o evangelho que nós apresentamos para vocês não foi só um evangelho de conversa, não foi só um evangelho de palavra, não. Ele tem um evangelho que ele tem poder, né? Eu entreguei uma palavra para você, um evangelho que ele age, que ele tem uma ação, que ele tem capacidade de transformar, né? Então ele está dizendo para a igreja isso, ele fala assim: um evangelho de poder, né? E nessa noite eu quero falar sobre isso, sobre poder, né? Só que sobre poder, para eu falar sobre poder, eu tenho que falar de outra coisa, eu tenho que falar sobre pressão, né? E nós precisamos aprender algo nessa noite, o seguinte: sem pressão não existe poder. Olha para o irmão do lado e fala assim: ó, sem pressão não existe poder. Eu ganhei um livro no meu aniversário, e eu ganhei um livro e um presente maravilhoso, né? Para quem gosta de ler, um livro é um presente, né? Eu ganhei um presente, e lá o título do livro é o Homem que Deus Usa. E uma parte do livro, eu cheguei nessa parte e eu li um trecho que ele falava disso, exatamente disso, né? E aí eu comecei a meditar na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja. E lá ele fala exatamente sobre pressão. E ele, primeiro, esse é a história que eu li no livro. Essa história eu vou contar para você. Quando ele fala de pressão, ele fala assim: ó, para nós entendermos pressão, fisicamente entendendo isso, ele diz o seguinte: é como se nós, pensa comigo, nós pegarmos uma caldeira e alimentarmos ela com bastante lenha, e aquecermos uma caldeira com lenha, e aquela lenha ela vai gerar bastante calor e vapor. Só que nós vamos deixar tudo aberto, as janelas abertas, o teto aberto, e aquilo ali vai gerar calor. Ela vai gerar muito calor. Só que ela só vai gerar calor e aquilo ali vai esvair, vai embora. Muito calor, mas não existe nenhuma pressão para reter aquele calor. Por outro lado, pensa comigo, você fecha essa caldeira num trem a vapor,
ou em qualquer veículo movido, ou qualquer indústria movida a vapor, você aquece a caldeira, fecha ela, e esse lacrado, com muita pressão, esse vapor ele vira energia, ele vira poder. E esse poder ele é capaz de mover locomotiva, trator, qualquer coisa que você pensar. Aquele vapor condensado em muita pressão, ela vira energia. Essa energia ela é capaz de gerar poder para mover qualquer coisa. Amém? Glória a Deus. Esse é o exemplo que eu li no livro, que eu achei fantástico. Outro exemplo que não está lá, mas aí eu fui procurar e pensar. Um outro exemplo bacana de pressão, um outro exemplo fantástico, que vai servir muito para nós nessa noite. E eu acredito que você vai sair daqui com muita pressão sobre a sua vida, como eu tenho estado nesses dias com muita pressão sobre a minha vida. E eu creio que você vai sair assim também, com certeza. E se você na sua casa também, você vai sentir muita pressão. O carvão, o grafite, quando ele, a uns 150 quilômetros abaixo da terra, de profundidade, todo mundo sabe que o carvão ele é muito rico em carbono, né? E uma das características do diamante também é carbono. E o carvão, quando ele muito pressionado, com a pressão 50 vezes mais do que o que nós sofremos, uma pressão atmosférica, essa pressão faz com que ele transforme aquele grafite puro de carbono em diamante, por causa da pressão sofrida e do calor sofrido de mais de 150 graus abaixo da terra. Você entende que a pressão ela tem um poder para transformar? Você compreende isso? Você compreende isso, que um carvão na superfície ele é só um carvão? Você compreende que uma caldeira aberta ela é só uma caldeira fervendo e não tem gerando fumaça e vapor e nada adianta? Compreende isso comigo? Você tem o mesmo entendimento do que eu tenho agora sobre pressão e poder? Então nessa noite é sobre isso que eu quero falar. É sobre um evangelho de poder. Eu quero falar sobre o evangelho que quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele manda um recado para os discípulos em Atos 2, no capítulo 1, ele diz assim: avisa eles para ficarem juntos, até que eles recebam o Espírito Santo de Deus, porque eles vão receber poder. Fala para eles ficarem lá, esperando, vai chegar a hora deles. Jesus diz: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e mal nenhum lhe fará dano. Poder. O evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho só de palavra. Ele não pode ser um evangelho só de palavra, só de conversa. Nós não podemos viver um evangelho somente um evangelho de conversa. Nós precisamos experimentar e viver isso que nós cantamos aqui. Nós precisamos viver essa graça, esse poder de Deus. Mas para isso nós precisamos compreender, nós precisamos entender esse poder transformador de Deus em nós. Nós precisamos compreender essa pressão de Deus na nossa vida, essa pressão do evangelho sobre nós, essa pressão da palavra sobre nós. Mas se nós conversarmos com algumas pessoas, talvez, não sei, talvez aqui você deve estar pensando o seguinte: eu não gosto de ser pressionado. Não me pressione e não me pressione, porque senão sai da igreja. Às vezes você chega para o irmão e fala: irmão, vem na igreja. Fala assim: não me pressiona, hein? Eu faço quando eu quero. Irmão, você não veio na escola? Eu venho quando eu quero. Se me pressionar, eu mudo de igreja. Eu não gosto, não gosto de pressão, gosto de ser livre. Não sei se você já ouviu isso na sua vida, ou talvez você já até falou isso. Mas se você falar muito de uma coisa para o irmão já não gosta. Talvez aconteça isso aí. Tem gente que prefere um ambiente mais light, mais leve, né? Tem gente que gosta, o cristianismo não é um lugar, irmãos, para a gente, um lugar, como que eu disse, sem pressão. O cristianismo não é um lugar para a gente que gosta de sentar e ficar tranquilo. O cristianismo é aquele lugar onde você olha para fora e diz o seguinte: eu preciso ir, eu preciso fazer, eu estou sendo pressionado para fazer.
Tem gente que gosta da pressão, tem gente que vive da pressão, tem uns que não gostam. Mas tem gente, talvez tem gente aqui, eu trabalhei em grandes corporações, o Fernando, outros aqui devem ter trabalhado em grandes empresas, ou pequenas empresas, que a pressão é gigante, a pressão é gigante, e as pessoas dizem assim, eu fiquei 10 anos numa empresa, uma das maiores empresas do mundo, e lá as pessoas aguentavam 6 meses, e quando saía elas diziam, isso aqui é fábrica de louco, isso é fábrica de louco, só fica aqui quem é doido. Eu falei, não, fica aqui quem gosta de pressão, porque a pressão, ela me dava uma coisa que eu adorava, que era poder, ela me dava algo que eu gostava muito, que era ter autoridade, que era ter condição e valor e poder financeiro, poder, a pressão me dava isso. Então, nós precisamos compreender isso, sabe? Nós precisamos compreender que quando eu não gosto de pressão, quando eu não gosto de viver num ambiente pressionado, quando eu não gosto de viver uma vida pressionada, sabe o que eu estou dizendo? Eu gosto da minha vida medíocre, mediana. Eu não estou aqui para ofender, mediocridade não significa nada de ofensa, é só uma vida média, uma vida tranquila, sabe? Aquela vida de mais ou menos, sabe? Aquela vida morna, aquela vida sem sal, uma vida meio sonsa, é isso daí. Então, assim, tem gente que você fala, irmão, vamos estudar a palavra, vamos orar, vamos buscar poder. Eu falei, para que poder, pastor? A Bíblia diz o seguinte, a quem muito é dado, muito é cobrado, é melhor nós ficar sabendo menos. Quanto menos eu sei, menos eu sou cobrado, e aí a vida vai andando. Tem gente assim, tem gente que gosta, já tem gente que não, tem gente que vai buscando, tem gente que vai orando. Não sei se você entendeu quando eu disse da profundidade do carbono, que ele vai para virar, sofrer a pressão. A profundidade de Deus, à medida que eu entro em Deus, à medida que eu me aprofundo em Deus, a pressão aumenta, a pressão aumenta. Uma coisa é você viver uma vida rasa em Deus, onde o diabo passa por você e fala assim, deixa ele quieto, que isso aí não é florzinha de Jesus ainda, não me atrapalha em nada. Ele não prega, ele não ora, ele não jejua, ele não contribui, isso aí não faz nada para mim, isso aí não atrapalha eu, deixa ele. À medida que você aprofunda em Deus, a transformação ela começa a entrar na sua vida, e o poder de Deus ele começa a fazer alguma diferença na sua vida. E quando essa diferença na sua vida, ela começa a fazer diferença na sua vida e na vida do outro, e aí as coisas já começam a mudar. O reino espiritual já olha para você e já fala assim, vamos pôr pressão, vamos para cima, porque esse daí está incomodando, sabe? Se você olhar para a sua vida, meu amado, se você olhar para a sua vida e pensar o seguinte, paz, eu sabe de uma coisa, eu acho que eu não acredito nem no mundo espiritual. Eu quero dizer para você que você vive uma vida sem pressão, porque se você é cristão, se você é crente, se você lê a Bíblia, se você é fiel a Deus, se você é leal a Deus e não sofre pressão, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada. Não pode um cristão verdadeiro e não sofrer pressão. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. É impossível, amados. É impossível, é uma guerra espiritual, é uma luta entre aquilo que eu vejo e aquilo que eu não vejo. É impossível isso. Então você fala para mim, olha, Fernando, eu não sinto nada. Então eu vou explicar para você duas coisas. Eu vou explicar para você o que é um prosélito na fé e o que é um discípulo. E você vai entender o que é um discípulo forjado na pressão e o que é um prosélito. Um prosélito, irmãos, nada mais é do que uma pessoa que saiu de uma religião e veio para outra. O prosélito nada mais é de uma pessoa que ele é adepto a uma religião, ele gosta. Talvez você está aqui hoje, você gosta da religião. Talvez você gosta da religião cristã e veio para cá. Talvez você achou bacana um culto mais dinâmico, né? Talvez onde você estava o culto era um pouco mais lento. Aí você falou assim, não, eu vou para um lugar que o culto é mais ativo, as pessoas são mais agradáveis, talvez você veio para cá só nesse sentido. E o prosélito na fé é isso, não tem muito o que dizer para ele. Ele é um cara conveniente, é um cara que não tem consciência daquilo que faz, é uma pessoa que veio para cá, simplesmente ele veio para cá e mudou de banco, ele estava num banco qualquer e sentou nesse daí. Isso é um prosélito. Isso é um prosélito. Mas discípulo não.
Discípulo, quando nós somos discípulos de Jesus, nós somos forjados na pressão. Sabe, a pressão já começa lá onde você estava e Deus te empurrou para dentro do cristianismo. Você sofreu pressão financeira, você sofreu pressão de uma doença, você sofreu pressão de um relacionamento frustrado, você sofreu frustração numa empresa, você sofreu frustração dentro da sua casa, dentro do seu casamento. A pressão foi tanta lá que você não suportou e veio para cá. A pressão começa aí. E um discípulo ele é forjado, não sabe onde? Um discípulo ele é forjado dentro de um buraco, é dentro de uma fornalha. O discípulo ele é forjado, sabe onde? Com açoite. O discípulo é forjado com necessidade. O discípulo é forjado com a pessoa que fala mal dele, a pessoa que não concorda com aquilo que ele prega. Então assim, um discípulo sempre, sabe, ele sempre vai viver em altas temperaturas. Um discípulo de Jesus, você vai encontrar discípulo de Jesus e você nunca vai encontrar um cara morno. Você nunca vai dar de frente com um discípulo onde a vida dele é uma vida sem sentido. Você nunca vai encontrar um discípulo de Jesus e esse discípulo de Jesus vai dizer o seguinte: eu não tenho um propósito de vida. Qualquer pessoa que você conversar, qualquer pessoa que você falar assim, eu sigo a Jesus Cristo, e você vai dizer, qual é o propósito da sua vida? Ele sabe qual é o propósito da vida dele. Deixa eu perguntar para você, qual é o propósito de vida seu? Qual é o propósito que te move? Qual é a finalidade de vida? Qual é o objetivo de vida? Por que você levanta? Por que você está aqui? Por que você trabalha tanto? Por que você luta tanto? Qual é o propósito? Uma vida, irmão, sem propósito significa que você ainda não conhece e você ainda não entendeu o que é ser discípulo de Jesus Cristo. Discípulo de Jesus Cristo, irmãos, eles nunca, se você prestar atenção na igreja de Atos, se você olhar a igreja de Atos, até enquanto Jesus estava aqui, alguém viu algum discípulo apanhar? Tem alguma história de algum discípulo que sofreu algum dano com Jesus andando com ele? Mas a partir que Jesus disse, eis que vos dou o poder, no capítulo 4 Pedro é preso. No capítulo 2 eles recebem poder, no capítulo 4 é preso. Sabe por quê, irmãos? Deu poder, chega pressão. Deu poder, chega pressão. Não tem como, irmãos, você receber alguma coisa de Jesus e não der, a pressão não chegar na sua vida. Não existe. Se você falar assim, pastor, eu não sofro nenhuma pressão do mundo espiritual, eu quero dizer para você, você ainda não é um discípulo de Jesus Cristo. Aí você forcei. Mas você tem que pesar nessa noite e saber o seguinte: o reino de Deus, ele é conquistado por força, com muita tribulação, com muita pressão, sabe? E nós não podemos concordar com a vida morna, com a palavra morna, com a vida medíocre. Não posso, eu não posso, sabe? Eu não concordo com isso, sabe? Então, assim, pensa comigo, irmãos, onde que estaria, o povo judeu, se Faraó não tivesse colocado pressão na vida deles, você acha que eles tinham saído de dentro do Egito? Você acha que aquele povo tinha saído de onde eles moravam? Irmãos, eles estavam acostumados a morar no Egito, eles estavam acostumados com a comida, eles estavam acostumados com a cultura, eles estavam acostumados com tudo. Sabe o que tirou eles de lá? Porque Deus colocou pressão sobre a vida deles e eles saíram lá de dentro. Se Deus não pressionasse, eles estavam lá até hoje, morando dentro do Egito, porque era confortável, era ou não era? Se Deus não tivesse colocado pressão na sua vida, você estava aqui hoje? Fala a verdade. Se Deus não tivesse te pressionado, você estava na vida que você levava ou não estava? Eu estava, certeza que eu estava, no mesmo chiqueiro que eu estava eu ia ficar, com certeza. Mas o problema é que a pressão aumentou. E Deus, Ele pressiona, sabe por que Ele pressiona? Porque quer dar poder. Ele pressionou a sua vida é porque Ele quer te dar algo, Ele quer te confiar algo. Essa que é a diferença. O povo sai do Egito. Sabe o que Deus faz? Coloca o exército de Faraó atrás do povo. Mas por que isso, pastor? Vou dizer para você, é porque se deixa eles ficavam mais 40 anos no deserto.
comida caindo do céu, água saindo da rocha, nuvem tampando do sol, luz de noite. Você acha que eu preciso sair do deserto? Um deserto que eu não sinto frio, que eu não sinto calor de dia, eu não sinto frio de noite, e tem comida a hora que eu quero, eu vou sair do deserto? Fala para mim. Não. Aí Deus fala o seguinte: vocês vão para o caminho mais longo, só que tem um problema. Para a saída de vocês, eu vou enfiar na vida de vocês uma pressão tão violenta que vocês vão entender. Sem pressão, eles teriam experimentado a travessia do Mar Vermelho? Você acha que eles teriam encarado o Mar Vermelho só porque estava tudo bem, olhando o mar, fazendo, vamos entrar aí? Vamos, o mar vai abrir. Não. Entraram, experimentaram o poder de Deus, porque a pressão empurrou eles para dentro d'água. A pressão de Faraó empurrou eles para dentro d'água. Senão eles não tinham entrado. Eles não tinham. Onde você acha que José estaria com o sonho dele, se os irmãos dele não tivessem pressionado e enfiado ele num buraco? Onde que você sabe que José estaria se ele não tivesse entrado na casa de Potifar e a mulher de Potifar tivesse pressionado a vida dele, empurrado ele para fora da casa de Potifar? A mulher empurrou ele para fora. Ele era um líder, ele era um mordomo querido pelo homem. Jamais ele sairia de dentro, jamais ele conheceria Faraó, se Deus não tivesse empurrado ele para fora da casa. Deixa eu dizer para você, às vezes Deus nos pressiona e nos empurra, Deus nos tira de onde nós estamos, Deus nos tira da nossa zona de conforto. Sabe por quê? Porque sem pressão não tem poder. Sem pressão nós não conheceremos o poder que o Evangelho diz. Sem pressão. Deixa eu dizer para você, você acredita que esse Evangelho que nós vivemos hoje, ele consegue atravessar mais uma década? Desse jeito? Nessa calmaria toda? Você acha que o poder de Deus, a pressão que Deus exerce sobre a igreja dele hoje, você acha que essa igreja, essa que nós vivemos, eu não estou falando da igreja da Ásia, eu não estou falando da igreja do Oriente Médio, não estou falando da igreja da Europa, da Oceania, da América do Sul, eu estou dizendo a nossa igreja, América do Sul, Uberlândia, Minas Gerais. Dessa forma que nós vivemos, com esse poder que nós exercemos do Evangelho, você acha que o seu Evangelho vai chegar aonde? Fala para mim. Um Evangelho que nós não temos coragem de trazer o filho num culto de jovens. Um Evangelho que nós temos coragem de levantar para ir na escola bíblica. Um Evangelho que nós trocamos uma manhã fria de domingo para dormir em vez de vir orar. Um Evangelho que nós não temos coragem de doar nada. Um Evangelho que nós não temos coragem de olhar para o outro e falar assim, eu preciso pensar no outro, não pensar em mim. E você acha que esse Evangelho sem pressão, nós vamos em algum lugar? Você acha que nós atravessamos uma década com esse Evangelho? Fala para mim, irmãos. Jamais nós vamos atravessar, irmãos. Se Deus não meter pressão em cima de nós, irmãos, nós vamos ficar aqui na ramo frutífero até nós morrermos, até os dentes cair de mole. Com essa vida que nós temos, com essa pressão que nós sofremos, que evangelho é esse, irmãos? Olha o que fez esse Covid na vida de cristão aí. Cristão que nunca orava, começou a orar. Cristão que já fazia mais de ano que não abria a Bíblia e começou a orar. Pressão, sabe por quê? Porque está acomodado. Agora eu tenho um Meet, para que eu vou na igreja? Para que eu vou na igreja se eu posso fazer um culto online? E outra, talvez eu nem estou vendo o culto agora. Eu estou no shopping agora, comendo um lanche, tomando um vinho. Agora amanhã, quando eu puder, eu vejo o culto. Isso é pressão de evangelho que nós estamos sofrendo? Onde está a pressão aí, amado? Onde que está a pressão? Fala para mim. Nós trocamos um minuto de lazer, mas não trocamos um minuto para oração. E quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, quando Deus derramou poder sobre a vida dele, Deus enfiou pressão na vida deles. Ele começou a ser preso, Deus começou a apanhar, começou a cortar a cabeça, começou a ter que mudar de lugar todos os dias, pedra, apedrejamento, e a vida começou a engrossar o caldo, e quanto mais pressionava os apóstolos. Sabe por que nós estamos sentados aqui hoje? Porque teve muita pressão na igreja primitiva. Nós só estamos sentados aqui hoje, ouvindo alguém falar do Evangelho de Jesus Cristo, porque essa pressão violenta que eles sofreram, foi transformada em poder e energia, para que isso chegasse aqui hoje. Compreende isso? Uma juventude que não tem coragem,
Ontem eu estava falando com as meninas ali de fora, umas jovens que vieram, ontem veio bastante jovens, e eu estava falando com elas. É uma geração onde a geração fala uma porcaria, dá milhões de acessos. Aí vem uma menina e lê um versículo, dá 10 acessos. Normal. Sabe por quê? Para eu não ser ninguém, para eu ser um prosélito, isso não tem pressão. Para eu ser um adepto, isso não preciso mudar costumes. Eu posso negociar meus valores, eu posso negociar meus princípios. Jamais nós vamos conhecer o poder de Deus agindo da forma que nós agimos. Jamais nós vamos entrar numa dimensão onde foi cantado aqui hoje, onde nós experimentaremos de um rio que flui do interior de Deus. Quantos aqui entrou no louvor e saiu do mesmo jeito, gelado e sem sentir nada, nem um arrepio, nem de frio, porque já é gelado mesmo? Quantos aqui não compreenderam o que foi cantado hoje? Eu não estou querendo ofender ninguém, mas eu quero enfiar uma pressão na sua cabeça tão grande nessa noite, para você sair daqui e perguntar para você: eu sou cristão ou não sou? Eu sou ou não sou? Eu sou discípulo ou eu sou apenas alguém que gosta da religião e veio para cá? Achei bacana. Se nós não mudarmos, irmãos, se nós não começarmos a agir, Deus vai mandar pressão sobre nós, para que nós possamos ser a igreja verdadeira de Jesus Cristo na terra. Ou nós tomamos a atitude de servir a Cristo na integralidade, ou nós servimos a Cristo de um jeito onde o outro vai ser impactado com o amor de Cristo, onde o outro vai ver Cristo através da nossa vida. Irmãos, Deus vai tirar nós da zona de conforto. Foi assim em todo o tempo. Para quem lê a Bíblia entende isso. Para quem tem um pouquinho de leitura da Bíblia, sabe que todo crescimento da Bíblia, todo crescimento que houve do Evangelho, todo avanço do Evangelho foi sob pressão. O que você está esperando? Que Deus enfie uma pressão na sua casa, é isso? Você está esperando que Deus enfie um câncer lá na sua casa, é isso? É isso que você está esperando? Você está esperando que Deus mande um adultério lá dentro da sua casa? Está esperando que Deus mande uma demissão no trabalho do seu marido, da sua mulher? É isso que você está esperando? Para que você comece a orar, para que você comece a ler a Bíblia, para que você entenda o que o Evangelho está dizendo. Eis que vos dou o poder, amado. Eis que vos dou o poder. Deus tem nos dado autoridade. Deus nos deu autoridade sobre o mundo espiritual. Deus nos deu uma visão diferente. Deus nos deu uma mente diferente. Deus nos deu um espírito diferente. E nós continuamos agindo como prosélitos, sem entendimento, adeptos de uma religião sem poder, morna, fria, chata. Sabe, às vezes é chato escutar isso. Às vezes fala: nossa, mas eu queria tanto uma palavra de poder. Mas eu estou te dando uma palavra de poder, cara. Eu estou te dando uma palavra para você sair daqui disposto a entender isso. Fala: Senhor, hoje eu compreendi o que é poder. Hoje eu compreendi isso, Senhor. Hoje eu compreendi isso, onde eu não troco uma atividade, eu não troco uma relação com o Senhor, eu não troco uma palavra do Senhor por nada. Eu não posso, porque isso muda a minha vida, isso muda o meu destino. Não, mas é o meu bem-estar, é a minha vida, isso que importa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Sabe por quê, irmãos? Se nós falamos que Cristo está voltando, que a igreja gloriosa do Senhor vai subir, se nós falamos que Deus vai nos tirar e nos livrar da presença do pecado, Ele vai nos levar para morar com Ele, e Ele fala: terrível o dia do Senhor. Você acha que vai ter pressão? Não. E você acha que está sendo pressionado no seu trabalho porque você é cristão? Fala para mim, você sofre alguma pressão no seu trabalho porque você prega o Evangelho lá?
precisa levantar a mão não. Quantos aqui não é querido no evangelho, lá no trabalho, porque você não faz parte de uma rodinha que conta piadinha? Quanto aqui é querido no condomínio, porque a hora que entra no elevador, você já olha para o carro e fala assim: Jesus te ama. Elevador já nem conversa. Quantos aqui, o seu vizinho tem ouvido falar de Jesus, porque você está lá? Quantos aqui, a hora que te vê, corre para dentro, porque sabe que você vai abordar ele? Quantos jovens está aqui, sentado, me olhando? Os meninos do seu meio, sabe que você é crente e ministra o Evangelho de Jesus Cristo, que você crê na salvação. Quantos? Sem pressão. Sem pressão. Mas também não tem poder. Aí eu não conheço o que é o poder de Deus. Eu não sei o que é colocar a mão sobre os enfermos e eles ser curados. Eu não sei o que é colocar a mão sobre um paralítico e ele andar. Eu não sei o que é colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado, um cego enxergar. Eu não sei o que é ministrar o evangelho para uma briga e aquilo acabar a dissensão. Eu não sei, porque eu vivo o evangelho sem pressão. Compreende isso ou não, amados? Amém, amados? Está pressionado ou não? Um pouco com raiva de mim? Só um pouco, mas depois passa. Sabe, irmãos, quem não gosta, pode ver, no seu meio é assim, quem não gosta de ser pressionado, não cresce. Pode ver. As pessoas falam assim: eu vou abrir um negócio. Assim, não abre não, você tem que pagar imposto, você tem que pagar funcionário, vai ter dia que vai dar trabalho. Olha, o fiscal vai na sua porta. Tem dia que não tem dinheiro para pagar as contas. Não abre nada não, fica quieto aí, fica quieta aí. A pessoa fala: não, eu vou, eu gosto de ser pressionado. Aí o cara vai e abre empresa e sofre aquela pressão violenta, e aí ele começa a crescer. Só faz isso quem gosta de pressão, e só tem poder quem gosta de pressão e quem aguenta pressão. Você nunca vai sair de onde você está, seja no seu trabalho. Você nunca vai crescer como pessoa, como funcionário, como servo de Deus, se você não se habituar a sofrer a pressão. Esse domingo foi feito para Deus enfiar a pressão em nós. A cada domingo que a gente vem aqui, a gente sofre uma pressão diferente, não é verdade? A cada dia a gente sai com pensamento: pelo amor de Deus, eu nem tinha pensado nisso aí, agora eu tenho que pensar. É para isso, sabe? Sabe, irmãos, quem não gosta de pressão faz muita fumaça e pouca energia. Você vê gente fala: vamos fazer isso, o cara fala: vamos fazer. Não fez. Estamos precisando de gente para entregar. Nós precisamos de você para entregar. Nós não precisamos dar nada, é só entregar um cobertor. Só isso. Mais nada. Quem não gosta de pressão, irmão, deixa eu te falar, está morto. Só anda, sabe? Mas está morto, não tem sentimento mais. Quem não gosta de pressão, irmão, se acostumou com as migalhas, sabe? Sabe aquela mulher que falou assim: mas que chegou perto de Jesus, falou assim: olha, ela tinha uma fé violenta. Jesus falou assim: olha, eu não posso dar o pão para os filhos. Ele falou: não, eu como as migalhas mesmo, o que cair aqui, vindo de Deus, já é grande coisa. Só que filho come é na mesa. Filho come é na mesa. Filho não come migalha. Tem alguém aqui que dá as migalhas para o filho? Tem alguém aqui que vai comer um pão, um bolo, alguma coisa, um arroz, você dá o resto para os filhos? A gente não consegue, irmãos. Se tiver pouquinho, você come primeiro. Quantas vezes a minha mãe deu comida primeiro para mim e ficou sem comer? Quantas vezes nós fizemos isso para os nossos filhos? Quantas vezes você comprou para o seu filho um tênis e ficou com o seu quase furado? Não é verdade? Pensa Deus como que é. Mas quem gosta mesmo de viver, quem não gosta, irmãos, nunca vai entender isso, sabe?
Quem não gosta de pressão, irmão, geralmente são os mesmos. As mesmas pessoas que reclamam do sol, do frio, do calor, da chuva, da temperatura, reclamam do corpo, reclamam do cabelo, da cor dos olhos, reclamam da luz. As pessoas que mais reclamam são as pessoas que menos suportam pressão. Pode ver. Só que eu quero convidar você a não pensar nas pessoas, pense em você. Toda analogia que você fizer nessa noite, eu quero que parta de você, porque isso eu estou fazendo comigo, e você faz com você mesmo. Não pensa nem no cônjuge, pensa em você. Porque às vezes a gente fala alguma coisa aqui, aí a gente já pensa assim, mas meu marido, mas a minha esposa, não faz isso não. Pensa em você, sempre, sempre. Às vezes, talvez você está sentindo assim, essa palavra, eu falo por mim, palavra que dessa natureza comigo, me deixa um pouco irritado comigo. Palavras nessa natureza, às vezes, ela não me deixa irritado com quem está ministrando, mas me deixa irritado comigo. Às vezes tem domingo que eu saio daqui irritado comigo, por que eu não fiz isso? Por que eu não pensei isso? Isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. Então, mas olha para você ver, lá em Mateus no capítulo 8, no versículo 19, no versículo 20, tem um texto muito bacana que um cidadão chegou para Jesus e falou assim: então aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: mestre, eu vou segui-lo, para onde quer que o Senhor for. Aí Jesus olhou para ele, deu uma calibrada nele, olhou para ele e falou assim: deixa eu dizer uma coisa para você, as raposas têm seus ninhos, suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Sabe o que ele olhou para o cidadão e falou: deixa eu falar para você, eu vivo uma pressão tão violenta no dia, que eu não sei nem onde que eu vou dormir hoje. Eu sofro uma pressão tão violenta que eu vou atravessar de um lugar para o outro, eu não sei nem se eu vou comer, e você está falando em me seguir. Deixa eu perguntar para você, o cara foi com ele ou não? Foi não, o cara não foi. Não foi. Sabe por quê, irmãos? Para seguir Jesus, para fazer parte da igreja gloriosa, para fazer parte dessa igreja, eu tenho que viver essa pressão que Jesus viveu. Eu tenho que viver o dia de Jesus, eu tenho que viver a vida de Jesus. O momento que mais Deus derrama poder na nossa vida é o momento que mais nós somos pressionados. Todo mundo aqui, quase todo mundo, todos os cristãos que estão aqui com um tempo maior, se abrir aqui para ele falar, ele vai dizer: o período que eu mais cresci, o período que eu mais me aproximei de Jesus, foi quando eu menos tinha, foi quando eu menos tinha capacidade, foi quando eu fui mais pressionado por causa de uma coisa. Eu conheci mais a Deus. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Mas o dia que ele sofreu uma pressão violenta, ele falou assim: hoje os meus olhos te veem. Eu conhecia você, que alguém falava de você para mim, mas agora eu conheço de andar. Os meus olhos veem o Senhor. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. É a pressão que nós sofremos. É a pressão, isso faz com que os nossos olhos enxerguem Jesus. Os nossos olhos conseguem ver a Cristo. Nós conseguimos beber dessa água. Nós conseguimos entrar para dentro de Cristo e falar assim: que é isso que está acontecendo comigo? Algo novo está acontecendo. Talvez hoje você esteja assim, com algum problema, porque é difícil um ser humano que não tem uma questão para ser resolvida, não é verdade? Pelo menos eu tenho, não sei você, mas eu tenho. E talvez aí dentro tenha um grito violento, uma pressão violenta. Talvez é doença, talvez é necessidade física, talvez é uma necessidade financeira, talvez emocional, e talvez você tenha pedido para que Deus tire isso de você. Talvez você tenha falado para Deus: me livra disso, e isso não vai embora.
E talvez é exatamente isso que Deus está falando para você. Eu quero que você use isso para me conhecer. Eu quero que você use essa pressão na sua vida, para que você olhe para mim e veja o quanto eu tenho poder para te dar. Talvez Deus está olhando para você e fala assim: ó, essa doença, eu sei que ela é maldita, ela tem tirado os seus dias, mas de repente, Deus está falando assim: experimenta o meu poder sobre ela. Talvez você tenha um problema de relacionamento, e Deus está dizendo para você: experimenta essa pressão dentro da sua casa, para usar o amor de Deus derramado sobre a sua vida, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Talvez existe uma ferida na sua alma, e essa ferida não fecha, e você fala: meu Deus, mas o que eu tenho que fazer para fechar essa ferida? E talvez essa ferida, ela vai ficar exposta até você entender que é ela que alimenta a pressão na sua vida, para que os seus olhos olhem para Cristo, para que você olhe para Deus, como Paulo olhou e falou assim: tira, não tiro, tira, não tira. Falei: não, sua graça me basta. Eu olhei para Cristo. Use isso, sabe, isso que está alimentando a dor, aquilo que está te incomodando, aquilo que está te pressionando nessa noite. Use como pressão para você conhecer poder. Nós não podemos viver uma vida de cristão sem poder. Como que nós vamos participar de uma guerra, fazer parte, lutar uma guerra tão ferrada, tão forte, contra alguém que tem força, que tem poder, que tem autoridade no mundo, na terra? Porque Deus falou assim: a terra já pertence ao maligno, Deus já deu para ele. Como que eu vou lutar uma luta dessa sem poder, sem autoridade? Conta para mim. Não espere que as coisas deem errado para você vir para Cristo. Não espere que as coisas saiam do trilho para você vir orar. Não espere que as coisas saiam do trilho para você jejuar. Não espere que as coisas... Não, amado. Tem paciência. Tem paciência, não faz isso não. Sabe? A Bíblia diz o seguinte: ó, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas eu venci. Sabe, os discípulos ali no Getsemane, ali, ó, Jesus falou: ora um pouquinho aí que eu vou ali. A pressão foi tanto que os caras dormiu. Perderam a oportunidade de ter uma experiência de oração naquela noite. Sabe-se lá o que Deus queria derramar sobre a vida deles naquela noite. Ah, mas foi terrível aquela noite. Eu sei que foi, eu imagino que sim, né? Eu imagino que deve ter sido terrível, uma luta terrível. Mas uma luta terrível sem poder, eu durmo. Tem gente que não consegue ler a Bíblia, irmãos. Eu dou sono, pastor. Eu dou sono na hora que eu vou ler a Bíblia. Por que você não sobe numa caixa d'água e lê lá em cima? Faz um teste, pega a Bíblia, sobe numa caixa d'água 20 metros de altura e senta nela. Vamos ver se você dorme. Não sobe, né, irmão? E nem lê. Sabe, irmãos, fica de pé no seu lugar, por favor. Vamos encerrar aqui, Mi. Enquanto os meninos vêm, eu vou terminar. Sabe, irmão, nós precisamos de parar de agir. Nós precisamos de parar de agir como da última vez que nós conversamos. Amém. Pode pegar aqui, Luciano. Nós precisamos parar de agir. Nós vamos orar. Nós precisamos parar de agir apenas como adeptos desse cristianismo. Nós precisamos de parar de agir. Nós precisamos agir como discípulo de Jesus, forjado no fogo e no poder de Deus. Nós precisamos fazer de cada oração dessa uma oração de poder. A cada culto, um culto de poder. A cada movimento que nós fizermos, um movimento de poder. A cada reunião que nós fizermos, nós não fizermos apenas uma reunião solene, uma reunião, sabe, aquilo que nós já cumprimos com rito. Nós precisamos fazer com que cada reunião que nós nos aproximarmos um do outro, o fogo comece e não pare nunca mais. Nós precisamos começar a entender que quando nós nos reunimos, tem que ter um desejo de não ir embora.
Nós precisamos compreender que quando eu estou reunido, a igreja de Jesus se reúne, ela tem que ter um desejo, uma pressão tão grande para ficar aqui. Fala assim: não, eu não posso ir embora, não posso sair daqui agora. Eu ainda não conheci, eu ainda não tive experiência com Cristo. Nós precisamos viver um evangelho fora dos ritos e da liturgia. Eu sei, nessa noite, talvez você pode estar caído, triste, desanimado, mas eu quero fazer um convite para você. Se levante. Se levante. Se levante. Tenha uma experiência com Cristo Jesus. Tenha uma experiência com Cristo Jesus nessa noite. Tenha uma experiência com esse Cristo de poder. E toda essa pressão que você está sofrendo nesses dias, usa ela como energia para gerar movimento na sua vida. Quer fazer um teste? Vamos fazer um teste agora? Nós vamos adorar o Senhor. E você vai adorar o Senhor. Eu sei que você tem uma dor. Eu tenho uma dor. Talvez você está com uma dor terrível, que nós não podemos nem ajudar. Mas você vai experimentar algo nessa noite. Você vai adorar o Senhor. E você vai experimentar o poder de Deus. Podemos sair daqui curados, libertos, transformados. Podemos sofrer uma pressão violenta nessa noite. E talvez você até um prosélito da fé pode sair daqui um discípulo. Porque o fogo pode transformar você. Não aceite adorar o Senhor como você adorou no primeiro momento aqui. Não aceite. Experimente isso. A decisão é sua. Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, nessa noite, Deus, nós apresentamos a Ti, Pai, como igreja. Ó Deus, eu apresento a Ti, ó Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos, ó Pai. Ó Deus, eu apresento, Senhor Jesus, a cada um aqui, ó Deus, que tem uma necessidade. Ó Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles, ó Deus, que estão sendo pressionados, ó Deus, por essa praga, por esse Covid, ó Deus, que tem matado tantos, que tem ceifado a vida de tantos, ó Pai. Ó Deus, nós clamamos pela vida de cada um, pela vida dos nossos irmãos, pela vida dos nossos semelhantes. Onde tiver enfermos, ó Pai, nós te pedimos que a Tua mão poderosa, que a Tua infinita misericórdia alcance, ó Pai. Ó Pai, tenha misericórdia dos nossos irmãos que estão nas ruas, nossos semelhantes, Pai, que estão com frio, com fome, com sede. Nos capacite a ir até eles, ó Pai. Nos capacite a ser a resposta para eles nesses dias. Ó Deus, coloca no nosso coração a disposição, ó Pai, para dar, para doar. Ó Pai, para ir, ó Pai, e ser a resposta de cada um. Ó Deus, abençoa, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia, derrama a Tua cura, derrama a Tua bênção, derrama, Senhor Jesus, as Tuas maravilhas, ó Pai, sobre a vida de cada um. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, nessa noite. Ó Deus, transforma o nosso coração, abre o nosso entendimento e a nossa mente, tira toda essa cegueira espiritual, ó Pai, tira essa mornidão do nosso coração, para que nós possamos compreender que o evangelho genuíno é um evangelho, Pai, de poder, é um evangelho de autoridade, é um evangelho de graça, é um evangelho de amor, é um evangelho altruísta, é um evangelho, ó Deus, que pensa no outro. Abre os nossos olhos, ó Pai, para nós entendermos que o evangelho não é apenas em palavras persuasivas, mas é uma vida de poder, de autoridade dada pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu agradeço pela vida de cada família, de cada irmão, de cada irmã. Ó Pai, que eles tenham uma semana de vitória, que eles possam experimentar o Seu poder nessa semana, que eles possam experimentar o poder da Tua palavra sobre a vida deles. Papai, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce e eterna comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas,
E somente aqueles que querem experimentar o poder de Deus, somente aqueles que creem que o poder de Deus está sobre as nossas vidas, somente aqueles que são discípulos de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus, glorifica a Deus, glorifica o Senhor Jesus, glorifica o Senhor Jesus. Vão em paz, Deus abençoe.